Ela foi contratada para limpar uma casa, mas um romance nasceu no lugar mais errado possível. Ele, um milionário recluso com sede de prazer e sombras no coração. Mas a mansão escondia segredos que poderiam destruí-los. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. Clara tinha 22 anos e uma alma antiga. Desde criança, aprendera a silenciar seus desejos para sobreviver nas ruas estreitas de Ouro Preto, onde cresceu entre as sombras das igrejas barrocas e o peso de segredos não ditos. Criada por uma avó amarga que falava pouco e rezava muito, crescera entre cartas escondidas, fotos rasgadas e um nome que nunca devia ser pronunciado. Sua mãe, Rosalie, falecida em circunstâncias não explicadas quando Clara tinha apenas 2 anos. Única pista que possuía era um chaveiro de prata com as iniciais RM e uma frase gravada no verso: "A verdade repousa onde o tempo parou." Era uma herança de dor e um convite silencioso ao desconhecido. Durante anos, Clara imaginara 1000 histórias sobre aquelas palavras, mas nunca teve coragem de investigar, até que a necessidade bateu à sua porta como um oficial de justiça. Aos 22 anos, órfã há 3 meses e com dívidas que cresciam como erva daninha, Clara precisava de trabalho, qualquer trabalho. Foi quando soube da vaga de governanta na Fazenda Santarém, uma propriedade isolada na Serra de Mantiqueira, conhecida na região por seu silêncio opressor e pelos segredos que se recusavam a morrer. O atual proprietário, Vitório Santarém, era uma figura envolta em mistério. 39 anos, herdeiro de uma das fortunas mais antigas do estado de Minas Gerais, construída sobre café, mineração e tragédias familiares. Ausente da vida social mineira há quase uma década, era marcado por um escândalo que o exilara emocionalmente do mundo. Sua noiva, Isabela, desaparecera na noite do baile de noivado em 2015, e ele nunca mais voltou a ser o mesmo. A viagem de ônibus até a fazenda durou 6 horas, serpenteando por estradas de terra que pareciam levar Clara para longe de tudo que conhecia. Quando finalmente avistou a casa grande no alto da colina, sentiu um arrepio que não conseguiu explicar. A construção colonial, com suas paredes brancas e janelas azuis, deveria ser acolhedora. Mas havia algo perturbador na forma como as sombras dançavam entre as varandas, como se a própria arquitetura guardasse segredos. Dona Conceição, a caseira que vivia ali há décadas, a recebeu com um sorriso forçado e advertências sussurradas. "Menina, esse lugar tem suas regras. Não ultrapasse certos cômodos, não faça perguntas sobre o passado e, principalmente, não olhe nos olhos do patrão por tempo demais. Ele não é como os outros homens." Clara assentiu, mas por dentro sentia uma curiosidade ardente. Havia algo quebrado naquele lugar que combinava com o que também havia de partido dentro dela. E foi nessa fissura silenciosa que ela começou a sentir que não chegara ali por acaso. Vitório apareceu na primeira noite, descendo a escada de madeira escura como uma aparição. Clara estava organizando os livros da biblioteca quando o viu, pela primeira vez. Não sentiu medo, sentiu vertigem. Ele surgiu no batente da porta com o rosto meio oculto pelas sombras, como um homem esculpido pelo próprio luto. Alto, ombros largos, cabelos negros ligeiramente desalinhados e olhos da cor do café torrado. Mas não era tristeza o que exalava dele. Era fúria contida, desejo bruto, um apetite por algo que nem ele sabia nomear. Vitório não acreditava no amor. Dizia que era uma invenção frágil para corações fracos. Suas relações eram breves, intensas e descartáveis. Ele vivia em guerra com o passado, e o presente era apenas o campo de batalha onde tentava sufocar a dor. "Você deve ser a nova governanta", disse ele com uma voz rouca que fez Clara sentir um calor estranho no estômago. "Dona Conceição me falou sobre você." "Sim, senhor." "Clara." "Vitório. E não me chame de senhor. Tenho idade para ser seu irmão mais velho, não seu avô." O primeiro encontro durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para Clara perceber que havia algo magnético nele, e perigoso. Vitório a observou como se estivesse tentando decifrá-la, seus olhos percorrendo o rosto dela com uma intensidade que a fez corar.
Espero que você dure mais que as outras, disse ele, antes de desaparecer pelos corredores escuros da casa. Clara ficou sozinha na biblioteca, com o coração batendo acelerado e uma sensação estranha de que sua vida acabara de tomar um rumo completamente diferente. O chaveiro de prata em seu bolso pareceu esquentar, como se estivesse reagindo à presença daquele homem misterioso. Naquela primeira noite, Clara mal conseguiu dormir. O quarto que lhe foi designado ficava na ala oeste da casa, um cômodo simples, mas confortável, com uma janela que dava para os cafezais que se estendiam montanha abaixo. A luz da lua cheia entrava pelas cortinas de algodão cru, criando desenhos fantasmagóricos nas paredes caiadas de branco. Ela segurou o chaveiro de prata entre os dedos, observando as iniciais RM brilharem no escuro. A verdade repousa onde o tempo parou. O que sua mãe queria dizer com isso? E por que sentia que aquela frase tinha alguma conexão com o lugar onde agora se encontrava? Na manhã seguinte, Dona Conceição lhe mostrou a rotina da casa. A fazenda era imensa, com mais de 20 cômodos na casa principal, além das dependências dos funcionários, estábulos e a antiga senzala transformada em museu particular. Clara aprendeu que Vitório passava a maior parte do tempo trancado no escritório, ou cavalgando sozinho pelas trilhas da propriedade. Raramente recebia visitas, e quando isso acontecia, eram sempre relacionadas aos negócios. Ele não é mau. Homem, disse Dona Conceição enquanto preparavam o almoço. Mas carregar tanta dor sozinho muda uma pessoa. Desde que a menina Isabela sumiu, ele virou outro. Antes era alegre, recebia os amigos, fazia festas. Agora vive como fantasma na própria casa. Clara sentiu uma pontada de curiosidade sobre Isabela, mas não ousou perguntar mais. Em vez disso, dedicou-se a conhecer cada canto da casa. A biblioteca era seu lugar favorito, com suas estantes de madeira de lei que iam do chão ao teto, repletas de clássicos da literatura brasileira e internacional. Foi lá que teve seu segundo encontro com Vitório. Ela estava subida em uma escada, organizando os livros por ordem alfabética, quando sentiu uma presença atrás de si. Virou-se e o viu parado na entrada, observando-a com aquela intensidade perturbadora. Gosta de ler? Perguntou ele, aproximando-se. Sim, senhor, digo Vitório, sempre gostei. Que tipo de história prefere? Clara desceu da escada, sentindo o nervosismo crescer. Vitório estava mais próximo agora, e ela pôde sentir o cheiro de sua colônia misturada com o aroma de café e algo mais selvagem, talvez o cheiro da mata que grudar na pele de quem cavalga ao ar livre. Gosto de histórias que falam de pessoas, comuns enfrentando situações extraordinárias, respondeu ela tentando manter a voz firme. Vitório sorriu pela primeira vez desde que ela chegara. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que transformou completamente seu rosto. Então você vai gostar de viver aqui, disse ele, pegando um livro da estante e entregando a ela. Esta casa está cheia de histórias extraordinárias. Quando suas mãos se tocaram ao pegar o livro, Clara sentiu uma descarga elétrica subir pelo braço. Vitório também pareceu sentir algo, porque seus olhos se estreitaram, e ele segurou a mão dela por um segundo a mais do que o necessário. Cuidado, Clara, murmurou ele, sua voz carregada de algo que ela não conseguiu identificar. Algumas histórias podem ser perigosas para quem não sabe onde está se metendo. Os dias seguintes passaram como uma dança cautelosa entre dois predadores que ainda não sabiam se eram caça ou caçador. Clara mergulhou na rotina da fazenda, com uma dedicação quase obsessiva, como se mantendo-se ocupada pudesse silenciar a inquietação que crescia dentro dela sempre que cruzava com Vitório pelos corredores da casa. Ele parecia estar em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Às vezes, ela o ouvia tocando piano na sala de música tarde da noite, melodias melancólicas que pareciam sangrar pelas paredes. Outras vezes o encontrava na varanda da frente ao amanhecer, bebendo café e observando os trabalhadores nos cafezais com olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Dona Conceição havia lhe contado que Vitório assumira a fazenda aos 25 anos, quando o pai morreu em um acidente de carro na estrada para Belo Horizonte.
Menino novo para tanta responsabilidade, dizia a caseira balançando a cabeça. Mas ele sempre foi determinado, transformou esta propriedade no que ela é hoje. Pena que a felicidade não acompanhou o sucesso. Clara começou a perceber detalhes estranhos na casa. Retratos de família removidos das paredes, deixando apenas as marcas mais claras na tinta. Um quarto na ala leste, que permanecia sempre trancado, com Dona Conceição desconversando sempre que ela perguntava sobre ele. E, principalmente, a forma como Vitório às vezes parava no meio de um corredor, olhando para o nada como se estivesse vendo fantasmas. Na quinta-feira de sua segunda semana na fazenda, Clara estava limpando a sala de música quando encontrou uma partitura esquecida dentro do banco do piano. Para Isabela, meu amor eterno, V, estava escrito à mão na primeira página. A música era uma valsa romântica, delicada, cheia de promessas que nunca foram cumpridas. Não deveria estar mexendo nisso. A voz de Vitório a fez pular de susto. Ele estava parado na entrada da sala, com uma expressão que misturava raiva e dor. Clara sentiu o sangue subir ao rosto, mas não baixou os olhos. Desculpe, eu estava apenas limpando e... Devolva. A ordem veio seca, cortante. Clara estendeu a partitura, mas quando ele se aproximou para pegá-la, ela não conseguiu se conter. Você a amava muito. Não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de uma compaixão que Vitório não estava preparado para receber. Ele parou a meio caminho, os olhos se estreitando. Você não sabe nada sobre isso. Sei que alguém que compõe uma música assim só pode amar profundamente. Por um momento, algo no rosto de Vitório se desarmou. Clara viu o homem por trás da máscara de frieza, alguém que ainda sangrava por uma ferida que se recusava a cicatrizar. Mas a vulnerabilidade durou apenas segundos antes dele se recompor. Isabela está morta, disse ele, a voz carregada de finalidade. E eu aprendi que o amor é um luxo que homens como eu não podem se dar. Homens como você, homens que carregam o peso de escolhas erradas. Vitório pegou a partitura das mãos dela, seus dedos roçando os dela por tempo demais. Clara sentiu aquele choque elétrico novamente, mais intenso desta vez. Vitório também sentiu, porque sua respiração ficou mais pesada e seus olhos desceram para os lábios dela. Você deveria ficar longe de mim, Clara, murmurou ele, mas não se afastou. Eu não sou um homem bom. Talvez você não seja, replicou ela, surpreendendo a si mesma com a própria audácia. Mas também não é tão mau quanto quer que eu acredite. Eles ficaram assim por longos segundos, a tensão entre eles tão palpável que Clara jurava poder senti-la vibrando no ar. Então Vitório deu um passo para trás, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Termine a limpeza e vá para seu quarto, disse ele, mas sua voz havia perdido a dureza. E Clara, não entre mais na ala leste. É perigoso, lá. Ele saiu da sala deixando Clara com o coração disparado e 1000 perguntas na cabeça. Que tipo de perigo poderia haver na ala leste? E por que sentia que Vitório não estava apenas tentando protegê-la, mas a si mesmo também? Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. A conversa com Vitório ecoava em sua mente, especialmente as palavras sobre escolhas erradas e o peso que ele carregava. Havia algo na forma como ele olhava para ela, como se estivesse constantemente lutando contra um impulso que não conseguia controlar. Às 3 da madrugada, levantou-se para beber água e ouviu passos no corredor. Abriu a porta uma fresta e viu Vitório caminhando em direção à ala leste, carregando uma garrafa de uísque meio vazia. Ele parou diante da porta trancada, apoiou a testa na madeira e ficou assim por longos minutos como se estivesse reunindo coragem para entrar. Clara observou fascinada quando ele tirou uma chave do bolso e abriu a porta. Uma luz suave se derramou pelo corredor e ela pôde ver que o cômodo estava perfeitamente preservado, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Vitório entrou e fechou a porta atrás de si. Curiosa demais para resistir, Clara saiu do quarto e se aproximou da porta. Colou o ouvido na madeira e ouviu a voz dele, baixa e quebrada, como se estivesse conversando com alguém. Eu trouxe uma...
Nova governanta. Ela tem olhos parecidos com os seus, sabia? E a mesma teimosia. Uma pausa longa. Eu sei que você não aprovaria. Você sempre dizia que eu precisava aprender a perdoar. Mas como posso perdoar quando nem sei se mereço perdão? Clara sentiu o coração apertar. Vitório estava falando com Isabela, ou pelo menos com a memória dela. E havia algo na dor em sua voz que a fez querer entrar ali e abraçá-lo, dizer que ele merecia ser feliz novamente. Mas foi então que ele disse algo que a fez gelar. Às vezes eu olho para Clara e penso em Rosalie. Será que é coincidência? Ela ter vindo parar aqui? Será que os mortos realmente descansam em paz ou continuam puxando fios do destino para consertar o que foi quebrado? Rosalie, sua mãe. Vitório conhecia sua mãe. Clara se afastou da porta com o sangue rugindo nos ouvidos. Não chegara à fazenda Santarém por acaso. Havia uma conexão entre sua família e aquele lugar. Algo que Vitório sabia e ela não. O chaveiro de prata em seu bolso pareceu queimar contra sua pele, como se estivesse reagindo à proximidade da verdade que procurava há tanto tempo. Clara passou a madrugada inteira acordada, mexendo o chaveiro de prata entre os dedos, enquanto tentava encaixar as peças do quebra-cabeça que sua vida se tornara. Vitório conhecia sua mãe. A frase ecoava em sua mente como um mantra perturbador. Às vezes eu olho para Clara e penso em Rosalie. Como isso era possível? Sua mãe havia morrido quando ela tinha apenas 2 anos, e até onde sabia, nunca havia saído de Ouro Preto. Mas talvez não soubesse de tudo sobre Rosalie. Talvez a avó tivesse omitido propositalmente partes da história, como sempre fazia quando Clara fazia perguntas sobre o passado. Algumas verdades são pesadas demais para ombros jovens, dizia a velha, cruzando-se 3 vezes sempre que o nome de Rosalie era mencionado. Na manhã seguinte, Clara decidiu investigar. Começou pela biblioteca, procurando por álbuns de fotos, antigas ou documentos que pudessem ter escapado da limpeza que claramente havia sido feita na casa. Vasculhou prateleiras, gavetas, espaços atrás dos livros. Foi quando encontrou uma pasta esquecida entre 2 volumes de Machado de Assis. Dentro da pasta havia recortes de jornal amarelados pelo tempo. O primeiro era de 20 anos atrás. Jovem empregada morre em acidente na Serra da Mantiqueira. Sua mãe. O sangue de Clara gelou quando leu o nome completo. Rosalie Moreira Santos, 22 anos, natural de Ouro Preto. A mesma idade que Clara tinha agora. A matéria era breve e evasiva. Dizia apenas que Rosalie trabalhava como governanta em uma propriedade rural não identificada e que havia caído de uma torre durante uma tempestade. O corpo foi encontrado 3 dias depois pelos trabalhadores. Não havia sinais de violência, e o caso foi arquivado como acidente. Mas havia algo estranho. O recorte estava cuidadosamente destacado e guardado, como se alguém quisesse preservar especificamente aquela notícia. E no verso, uma anotação à mão. A verdade repousa onde o tempo parou. Torre Leste, 15 de março de 2005. A data da morte de sua mãe. E a frase idêntica à gravada em seu chaveiro. Procurando algo específico? Clara se virou, escondendo instintivamente a pasta atrás das costas. Vitório estava na entrada da biblioteca, mas dessa vez sua postura era diferente, menos defensiva, mais cansada, como se ele também estivesse carregando um peso que não conseguia mais sustentar sozinho. Apenas organizando, mentiu ela, mas sabia que ele não acreditava. Vitório se aproximou devagar, seus olhos fixos no rosto dela. Você tem os mesmos olhos que ela tinha, a mesma teimosia também. Clara sentiu o ar faltar em seus pulmões. Você conhecia minha mãe? Não era uma pergunta. Vitório suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Clara já aprendera a reconhecer como sinal de que ele estava lutando consigo mesmo. Rosalie trabalhou aqui por 6 meses, em 2005. Eu tinha 19 anos e estava passando as férias da faculdade na fazenda. Ele parou, olhando pela janela como se pudesse ver o passado projetado nos cafezais. Ela era especial, inteligente, determinada, não tinha medo de nada, nem mesmo de mim.
O que aconteceu com ela? Ela morreu. A resposta veio seca, definitiva, mas Clara percebeu o tremor quase imperceptível em sua voz. Caiu da torre leste durante uma tempestade. Eu encontrei o corpo. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Vitório havia encontrado o corpo de sua mãe. De repente, tudo começou a fazer sentido. A forma como ele a olhava, a tensão constante, os comentários sobre ela ter vindo parar ali. Você acha que não foi acidente? Disse ela, lendo nas entrelinhas do que ele não estava dizendo. Vitório a encarou por longos segundos, como se estivesse medindo o quanto de verdade ela conseguiria suportar. Sua mãe descobriu coisas que não deveria ter descoberto. Sobre minha família, sobre negócios antigos, sobre pessoas que preferiam manter certos segredos enterrados. Que tipo de segredos? O tipo que pode matar uma pessoa. O silêncio que se seguiu era carregado de uma tensão diferente da que vinham construindo nos últimos dias. Desta vez não era desejo sexual ou atração proibida. Era medo, cumplicidade e a consciência de que Clara estava caminhando no mesmo terreno perigoso que havia custado a vida de sua mãe. É por isso que você me contratou. Ela continuou, conectando os pontos. Você sabia quem eu era desde o início. Eu soube no momento em que vi seu nome na carta de candidatura. Rosalie Santos. Não podia ser coincidência. Vitório se aproximou mais, seus olhos escuros queimando de intensidade. Pensei que talvez você viesse procurando respostas, e pensei que talvez eu devesse algumas a você. E deve. Devo sua vida inteira. A resposta veio carregada de uma culpa tão profunda que Clara sentiu o peito apertar. Vitório carregava a responsabilidade pela morte de sua mãe como um fardo pessoal, e agora ela estava ali, uma lembrança viva do que ele não conseguira proteger. Não foi sua culpa, disse ela, instintivamente, estendendo a mão para tocar o braço dele. O toque foi como uma faísca em pólvora seca. Vitório agarrou a mão dela, entrelaçando os dedos com uma urgência que a surpreendeu. Seus olhos desceram para os lábios dela, e Clara sentiu o ar entre eles se carregar de eletricidade. Você não entende, murmurou ele, sua voz rouca de emoção contida. Eu me apaixonei por Rosalie, e ela morreu porque eu não fui capaz de protegê-la. Agora você está aqui com os mesmos olhos, a mesma coragem, caminhando para o mesmo perigo, e eu... E você o quê? E eu estou me apaixonando por você também. A confissão ficou suspensa no ar entre eles, como uma bomba prestes a explodir. Clara sentiu o mundo inclinar sob seus pés. Vitório estava se apaixonando por ela, mas também havia se apaixonado por sua mãe 20 anos antes. A complexidade da situação a atordoava, mas havia algo mais forte do que a confusão. A necessidade de entender, de saber toda a verdade, de descobrir o que realmente havia acontecido com Rosalie. Me mostre onde ela morreu, pediu Clara, surpreendendo a ambos com a firmeza em sua voz. Clara, me mostre a torre leste. Eu preciso ver. Vitório a estudou por longos momentos, como se estivesse tentando enxergar até onde ia sua determinação. Finalmente, assentiu com um movimento seco de cabeça. Depois do almoço. Mas, Clara, uma vez que você souber de tudo, não haverá volta. Algumas verdades mudam uma pessoa para sempre. Então que me mudem, replicou ela, apertando a mão dele. Eu vim aqui procurando respostas, Vitório, e não vou embora sem elas. O que nenhum dos dois sabia é que em algum lugar da casa alguém estava observando, ouvindo. E essa pessoa não tinha a menor intenção de deixar Clara descobrir a verdade que havia custado a vida de sua mãe. A Torre Leste se erguia como uma sentinela sombria na extremidade da propriedade, conectada à casa principal por uma galeria coberta que havia sido construída no século XIX. Clara havia passado por ela várias vezes nas últimas semanas, mas sempre de longe, e agora entendia por que Dona Conceição a evitava com tanto cuidado. A estrutura de pedra estava coberta por era e musgo, dando-lhe um aspecto melancólico que combinava perfeitamente com as nuvens escuras que se acumulavam no céu da tarde.
Vitório caminhava ao lado dela em silêncio, tenso como um animal prestes a atacar ou fugir. Meu bisavô construiu esta torre como observatório astronômico, disse ele, quebrando o silêncio quando chegaram à base da construção. Depois, virou depósito, depois biblioteca particular. Quando Rosalie estava aqui, eu havia transformado no meu refúgio pessoal. Clara observou a porta de madeira pesada, pintada de azul desbotado. Havia alguma coisa perturbadora naquela entrada, como se ela estivesse olhando para a boca de um túnel que levava direto ao passado. Era aqui que vocês se encontravam. Não era uma pergunta, e Vitório não tentou negar. Rosalie gostava do silêncio daqui. Dizia que era o único lugar na fazenda onde conseguia pensar com clareza. Ele tirou uma chave antiga do bolso, hesitando antes de abrir a porta. Clara, tem certeza de que quer fazer isso? Tenho. A porta se abriu com um gemido baixo de dobradiças enferrujadas. O interior da torre estava exatamente como Clara imaginara. Uma escada em caracol subia pela parede circular, ladeada por estantes, empoeiradas e móveis cobertos por lençóis brancos. A luz filtrada pelas janelas altas criava desenhos fantasmagóricos no chão de pedra. Vitório a guiou até o segundo andar, onde um pequeno escritório havia sido montado. Uma mesa de madeira escura, 2 poltronas de couro gasto e uma janela, que oferecia uma vista espetacular dos cafezais e das montanhas ao longe. Era aqui que ela vinha ler à tarde, disse Vitório, tocando o encosto de uma das poltronas. Rosalie era voraz por conhecimento. Lia tudo o que encontrava pela frente. Literatura, história, política, economia. Ela questionava tudo, queria entender como o mundo funcionava. Clara se aproximou da mesa e notou que havia papéis espalhados sobre ela, como se alguém tivesse saído correndo no meio de um trabalho importante. Folhas amareladas pelo tempo. Algumas com anotações à mão, outras com números e cálculos. O que são esses papéis? Documentos que Rosalie estava analisando antes de morrer. Registros financeiros antigos da fazenda, contratos de compra de terras, certidões de nascimento e óbito da região. Vitório se aproximou, sua voz ficando mais grave. Ela havia descoberto irregularidades nos registros, terras que foram compradas por valores muito abaixo do mercado, mortes suspeitas de pequenos proprietários que se recusavam a vender, documentos falsificados. Clara sentiu um frio na espinha. Sua família estava roubando terras? Meu avô e meu bisavô construíram este império usando métodos que não suportariam uma investigação séria. Suborno, intimidação e, quando necessário, ele parou, incapaz de terminar a frase. Assassinato. Rosalie descobriu pelo menos 6 mortes suspeitas ao longo de 50 anos. Sempre pequenos fazendeiros que se recusavam a vender suas propriedades, sempre arquivadas como acidentes ou suicídios. Clara pegou um dos papéis reconhecendo a caligrafia delicada de sua mãe. Era uma lista de nomes, datas e circunstâncias de morte. No final da folha, uma anotação em vermelho. Preciso confrontar Miguel Santarém. Ele é a chave para tudo. Miguel era meu pai, disse Vitório lendo por cima do ombro dela. Rosalie marcou um encontro com ele na noite em que morreu. Disse que tinha evidências suficientes para destruir nossa família e que ia entregá-las à polícia se ele não confessasse tudo e compensasse as famílias das vítimas. E você sabia disso? Não na época. Eu era apenas um garoto apaixonado que acreditava que minha família tinha construído sua fortuna com trabalho honesto. Vitório se afastou caminhando até a janela. Só descobri a verdade anos depois, quando meu pai estava morrendo e confessou tudo. Rosalie havia morrido porque ele não podia deixá-la expor os crimes da família. A revelação atingiu Clara, como um murro no estômago. Seu pai matou minha mãe. Não diretamente. Ele contratou alguém para fazer parecer um acidente, uma queda da torre durante a tempestade. Vitório se virou para encará-la, seus olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Eu passei 20 anos carregando essa culpa, Clara. 20 anos, sabendo que a mulher que eu amava morreu por causa do meu sobrenome. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na mesa, tentando processar a enormidade do que acabara de descobrir. Sua mãe não havia morrido em um acidente. Havia sido assassinada,
por descobrir a verdade sobre crimes antigos. E Vitório, o homem por quem estava se apaixonando, era filho do homem que ordenara a morte de Rosalie. É por isso que você vive como um fantasma, disse ela, finalmente entendendo. É por isso que não acredita que merece ser feliz. Como posso merecer felicidade quando ela foi construída sobre tanto sangue? Vitório se aproximou estendendo a mão como se quisesse tocá-la, mas não ousando. Clara, eu gastei todos esses anos tentando compensar os crimes da minha família. Devolvi terras, paguei indenizações, reformei casas. Mas nada disso pode trazer Rosalie de volta. Nada disso pode desfazer o que foi feito. E Isabela? Ela também descobriu a verdade? O rosto de Vitório se endureceu. Isabela era diferente. Ela sabia de tudo desde o início. Na verdade, foi ela quem me mostrou os documentos que meu pai havia escondido. Disse que queria me ajudar a limpar o nome da família. Mas descobri que ela tinha outros planos. Isabela queria usar as informações para chantagem, não para justiça. Ela havia se aproximado de mim por interesse, não por amor. Quando confrontei ela sobre isso na noite do nosso noivado, ela... Vitório hesitou, como se as palavras fossem veneno em sua boca. Ela disse que ia usar a morte de Rosalie contra mim se eu terminasse nosso relacionamento, que contaria para todos que eu era cúmplice do assassinato. E então ela desapareceu. Fugiu com Lorenzo, meu primo. Levaram dinheiro, documentos importantes e desapareceram na mesma noite. Deixaram cartas falsas insinuando suicídio, mas eu sabia que era encenação. Clara absorveu tudo em silêncio, sentindo como se estivesse montando um quebra-cabeça macabro, onde cada peça revelava uma nova camada de traição e dor. Sua mãe havia morrido tentando fazer justiça. Vitório havia perdido 2 mulheres que amara por causa dos pecados de sua família. E ela estava ali, no centro de tudo isso, sem saber se era vítima ou instrumento de algum tipo de justiça cósmica. Foi quando ouviu passos na escada. Passos lentos, medidos, de alguém que não queria ser ouvido. Vitório também percebeu seu corpo se tensionando como o de um felino. Alguém está subindo, sussurrou Clara. Isso é impossível. Só eu tenho a chave desta torre. Mas os passos continuaram subindo cada vez mais próximos. E quando a figura apareceu no topo da escada, Clara sentiu o mundo desabar sob seus pés. Era uma mulher loira, elegante, com olhos azuis frios como gelo, uma mulher que deveria estar morta há 10 anos. Olá, Vitório, disse Isabela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Senti sua falta. O silêncio que se seguiu à aparição de Isabela foi ensurdecedor. Clara sentiu como se o ar tivesse sido sugado da torre, deixando apenas uma tensão sufocante que fazia seu coração bater descompassado. Vitório estava paralisado, olhando para a mulher que havia desaparecido de sua vida 10 anos antes, como se estivesse vendo um fantasma. Isabela havia mudado. Ainda era bela, mas havia algo predatório em seus olhos azuis, uma frieza calculista que não existia nas fotos que Clara havia visto pela casa. Ela usava um vestido azul marinho caro, cabelos loiros presos em um coque impecável, e se movia com a confiança de alguém que sabia exatamente o poder que exercia sobre as pessoas ao seu redor. Não vai me dar as boas-vindas? Perguntou Isabela, descendo o último degrau com a graça de uma dançarina. Seus olhos passaram por Clara com um desprezo mal disfarçado antes de se fixarem novamente em Vitório. 10 anos é muito tempo para ficar longe de casa. Você está morta, disse Vitório, finalmente encontrando a voz. Havia algo quebrado em seu tom, como se aquelas palavras fossem sua última âncora de sanidade. Morte é um conceito muito relativo, não acha? Isabela riu, um som cristalino que ecoou pelas paredes de pedra. Prefiro dizer que estive viajando, conhecendo o mundo, aprendendo coisas novas. Clara observava a troca entre eles como se estivesse assistindo a uma peça de teatro macabra. Havia história demais entre Vitório e Isabela. Camadas de dor e traição que ela não conseguia decifrar completamente. Mas uma coisa era clara. A presença de Isabela havia mudado algo fundamental no ar, como se ela trouxesse consigo uma ameaça
que Clara ainda não conseguia compreender. Como você entrou aqui? Perguntou Vitório, dando um passo à frente instintivamente, colocando-se entre Clara e Isabela. Ora, Vitório, esta torre tem mais de uma entrada. Você deveria saber disso. Isabela se aproximou da mesa onde estavam os documentos de Rosalie, tocando-os com a ponta dos dedos como se fossem relíquias preciosas. Vejo que finalmente resolveu dividir os segredos de família com alguém. Que tocante. O que você quer, Isabela? Direto ao ponto, como sempre. Ela se virou para encará-lo e Clara pôde ver a mudança em sua expressão. A máscara de civilidade escorregou por um segundo, revelando algo muito mais escuro por baixo. Quero o que sempre foi meu, por direito. Quero a fazenda Santarém. Você fugiu com Lorenzo, abandonou tudo. Lorenzo está morto, querido. A frieza com que ela disse isso fez Clara sentir um arrepio. Morreu em um acidente de carro na Argentina há 3 anos. Muito conveniente, na verdade. Ele estava se tornando um estorvo. Vitório fechou as mãos em punhos. Você matou meu primo. Prove. Isabela sorriu, mas não havia humor algum naquele sorriso. Lorenzo sempre foi fraco demais para este jogo. Pensava que podíamos viver para sempre fugindo, gastando o dinheiro que levamos. Não entendia que algumas batalhas precisam ser lutadas até o fim. Clara finalmente encontrou sua voz. Que batalha? Isabela se virou para ela pela primeira vez, estudando-a com olhos calculistas. Ah, sim, a filhinha de Rosalie. Devo dizer que a semelhança é impressionante. Mesmo os olhos teimosos, mesmo o queixo empinado. Espero que você seja mais esperta que sua mãe. Deixe Clara fora disso, disse Vitório, sua voz carregada de uma ameaça que fez Isabela levantar uma sobrancelha divertida. Ora, mas Clara está bem no centro de tudo isso, não está? Isabela caminhou até a janela, observando a paisagem, como se fosse dona do lugar. Afinal, foi a morte de sua mãezinha que deu início a toda essa bela história de culpa e redenção. Você realmente achou que conseguiria se livrar do passado sendo bonzinho, Vitório? Devolvendo terras, pagando indenizações? Eu fiz o que era certo. Você fez o que era estúpido. Isabela se virou bruscamente, seus olhos brilhando de raiva. Você destruiu metade da nossa fortuna tentando limpar a consciência. E para quê? Rosalie continua morta. As outras vítimas continuam mortas. Você não salvou ninguém. Clara sentiu a raiva crescer dentro dela como uma onda vermelha. Como você ousa falar da minha mãe assim? Sua mãe era uma idiota romântica, que acreditava em justiça e verdade. Qualidades admiráveis, mas impraticáveis no mundo real. Isabela a encarou sem piscar. Ela se apaixonou por Vitório e achou que podia mudá-lo, salvá-lo dos pecados. Da família, que patético! Isabela, chega. A voz de Vitório era baixa, perigosa. A verdade dói, não é? Sua preciosa Rosalie morreu porque era ingênua demais para entender as regras do jogo. E agora você trouxe a filha dela para repetir a mesma história. Isabela riu novamente, um som que fez Clara querer cobrir os ouvidos. É quase poético. Por que você voltou? Perguntou Clara, lutando para manter a voz firme. O que você realmente quer? Quero justiça, minha querida. Justiça para mim. Isabela tirou uma pasta de couro da bolsa que carregava e a jogou sobre a mesa. Tenho aqui documentos que provam que Vitório sabia dos assassinatos cometidos por sua família muito antes do que afirma. Tenho cartas trocadas entre ele e o pai, conversas gravadas, transferências bancárias suspeitas. Isso é mentira, disse Vitório, mas sua voz havia perdido parte da convicção. É mesmo? Então como você explica esta transferência de 2 milhões de reais para uma conta fantasma 3 dias antes da morte de Rosalie? Isabela retirou um documento da pasta, acenando-o no ar. Ou este e-mail onde você pergunta ao seu pai sobre resolver o problema da governanta de forma definitiva. Clara sentiu o mundo girar. Olhou para Vitório, procurando nos olhos dele algum sinal de que Isabela estava mentindo. Mas o que viu foi culpa. Culpa profunda, corrosiva, que confirmava pelo menos parte das acusações. Vitório, sua voz saiu como um sussurro. Clara, eu posso explicar. Não há nada para explicar.
interrompeu Isabela triunfante. Vitório sempre soube que tipo de homem era. Ele simplesmente preferiu fingir inocência para conseguir se olhar no espelho. Mas no fundo ele é exatamente igual ao pai e ao avô, um assassino. Eu não sabia que ele ia matá-la, explodiu Vitório, virando-se para Clara com desespero nos olhos. Eu sabia que meu pai estava preocupado com as investigações de Rosalie. Sabia que ela havia descoberto coisas que poderiam nos destruir. Mas eu pensei que ele ia apenas, não sei, oferecer dinheiro para ela, convencê-la a parar. Você transferiu 2 milhões de reais, disse Clara, sentindo náusea. 2 milhões. Era para suborná-la, para convencê-la a desistir das investigações, para ir embora. Eu nunca jamais imaginei que... Vitório passou as mãos pelos cabelos desesperado. Clara, você tem que acreditar em mim. Eu amava Rosalie. Eu jamais faria mal a ela. Mas você permitiu que acontecesse, replicou Clara, as palavras saindo como navalhas. Você deu a seu pai os meios para matá-la. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela risada satisfeita de Isabela. Que cena tocante. Mas agora que todos os segredos estão na mesa, podemos falar de negócios. Vitório, você tem 2 opções. Me transfere a propriedade da fazenda voluntariamente, ou eu entrego esses documentos às autoridades e você passa o resto da vida na prisão. E se eu me recusar? Então Clara aqui vai descobrir que não é apenas a filha de uma vítima. Ela é a filha de uma vítima assassinada pelo homem por quem está se apaixonando. Isabela sorriu para Clara com falsa compaixão. Deve ser devastador descobrir que o amor da sua vida tem as mãos sujas com o sangue da sua mãe, não é, querida? Clara olhou para Vitório, vendo-o pela primeira vez sem as lentes da atração e do romance nascente. Viu um homem que havia contribuído, mesmo que indiretamente, para a morte de sua mãe. Um homem que carregava uma culpa que o estava devorando vivo, mas que havia escolhido seduzir a filha da vítima em vez de confessar a verdade. Eu preciso sair daqui, disse ela, dirigindo-se para a escada. Clara, espera. Não me toque, gritou ela, virando-se para encará-lo. Não ouse me tocar com essas mãos. Ela desceu a escada correndo, deixando para trás o riso triunfante de Isabela e os gritos desesperados de Vitório chamando seu nome. Precisava pensar, precisava respirar. Precisava descobrir o que fazer com a verdade, que havia se tornado grande demais para carregar sozinha. Clara correu pela galeria coberta, como se estivesse fugindo do próprio inferno. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente como sinos fúnebres. O amor da sua vida tem as mãos sujas com o sangue da sua mãe. Cada passada na madeira rangente do assoalho parecia confirmar a horrível verdade que ela tentava negar. Quando chegou ao quarto, trancou a porta e se deixou escorregar pela parede até sentar no chão. As lágrimas vieram em ondas, 20 anos de dor e abandono, se misturando com a traição recém-descoberta. Vitório não era apenas o filho do homem que matara sua mãe. Ele havia participado, mesmo que indiretamente, do assassinato de Rosalie. 2 milhões de reais. A quantia ecoava em sua mente como uma sentença de morte. Vitório havia entregue a Rosalie como se ela fosse uma mercadoria a ser negociada, um obstáculo a ser removido. E depois, por 20 anos, ele vivera com essa culpa, se fingindo de vítima, se escondendo atrás de gestos de redenção que nunca poderiam apagar o sangue de suas mãos. Mas havia algo que não se encaixava. Clara enxugou as lágrimas e tentou pensar com clareza. Se Vitório realmente havia participado conscientemente do assassinato de sua mãe, por que a contratara? Por que revelara a verdade sobre a família Santarém? Por que escolhera justamente ela, a filha da vítima, para compartilhar seus segredos? Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Menina Clara, era a voz de Dona Conceição. Posso entrar? Clara abriu a porta e se deparou com a caseira carregando uma bandeja com chá de camomila e biscoitos caseiros. Os olhos bondosos da mulher mais velha demonstravam uma preocupação maternal que fez Clara desabar novamente em lágrimas. Vem cá, minha filha.
Dona Conceição a puxou para dentro do quarto e fechou a porta atrás de si. Sei que você descobriu a verdade sobre sua mãe. Clara se afastou surpresa. Você sabia? Sempre soube. Eu estava aqui quando Rosalie morreu. Dona Conceição colocou a bandeja sobre a cômoda e se sentou na cama, fazendo sinal para Clara se aproximar. Trabalhei nesta casa por 40 anos, vi muita coisa, ouvi muita coisa, e calei sobre muita coisa também. Por que nunca contou a verdade? Porque algumas verdades são perigosas demais para serem ditas no momento errado. A caseira pegou as mãos de Clara, aquecendo-as entre as suas. Mas agora que Isabela voltou, não há mais como esconder nada. Vitório participou da morte da minha mãe. Sim e não. Dona Conceição suspirou profundamente. Menino Vitório estava apaixonado por Rosalie, perdidamente apaixonado. Quando o pai dele descobriu sobre as investigações, ficou furioso. Disse que a família seria destruída, que todos iriam para a cadeia. E Vitório concordou em dar o dinheiro. Vitório era jovem, influenciado pelo pai e desesperado para salvar Rosalie. Miguel Santarém disse que o dinheiro era para convencer ela a parar as investigações e ir embora, que seria um novo começo para os dois em outro lugar. Dona Conceição balançou a cabeça tristemente. O menino acreditou no pai. Pensou que estava salvando a vida de Rosalie, não assinando a sentença de morte dela. Clara absorveu as palavras em silêncio. Havia uma diferença entre participar conscientemente de um assassinato e ser enganado para contribuir para ele. Mas a diferença tornava o resultado menos doloroso? Depois que Rosalie morreu, Vitório confrontou o pai. Houve uma briga terrível. O menino descobriu que havia sido usado, que o dinheiro não era para subornar, mas para contratar o assassino. Dona Conceição limpou uma lágrima que escorrera pelo rosto de Clara. Vitório nunca se perdoou por ter sido tão ingênuo. E Isabela? Como ela se encaixa nisso tudo? O rosto de Dona Conceição se endureceu. Isabela sempre foi má. Mesmo criança, quando vinha visitar a família, já demonstrava uma crueldade que me arrepiava. Ela se aproximou de Vitório alguns anos depois da morte de Rosalie, fingindo amor, mas na verdade estava atrás dos segredos da família. Para chantagem. Exato. Ela queria poder, queria controle. Quando Vitório descobriu os verdadeiros motivos dela e ameaçou terminar o relacionamento, Isabela mostrou as garras. Disse que ia usar a morte de Rosalie contra ele, que contaria para todos que ele era um assassino. Então ela fugiu com Lorenzo. Fugiu, mas nunca parou de planejar sua vingança. Isabela é o tipo de pessoa que não esquece uma ofensa, e ela considera a recusa de Vitório como a maior ofensa de todas. Clara se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento dos trabalhadores nos cafezais. Tudo parecia normal, lá fora, mas ela sabia que nada voltaria a ser normal em sua vida. Descobrira a verdade sobre a morte de sua mãe, mas também descobrira que estava se apaixonando pelo homem que, mesmo sem intenção, havia contribuído para o assassinato de Rosalie. Dona Conceição, eu preciso ver os documentos que Isabela mostrou. Preciso saber exatamente o que ela tem contra Vitório. Menina, isso é perigoso. Isabela não vai hesitar em fazer mal a você se achar que está atrapalhando os planos dela. Ela já fez mal à minha família uma vez. Não vou deixar que faça de novo. Clara se virou, e Dona Conceição viu algo diferente em seus olhos. Uma determinação que não estava lá antes, uma força que lembrava muito Rosalie. Onde fica o quarto vermelho? O que Isabela ocupava quando estava noiva? De Vitório? Na ala leste, próximo à torre. Mas menina, minha mãe morreu tentando descobrir a verdade sobre esta família. Eu não vou honrar a memória dela fugindo na primeira dificuldade. Clara pegou o chaveiro de prata, segurando-o com força. A verdade repousa onde o tempo parou. Talvez seja a hora de fazer o tempo voltar a andar. Dona Conceição estudou o rosto de Clara por longos momentos, vendo nela ecos da jovem corajosa que havia trabalhado naquela casa 20 anos antes. Se você está determinada a fazer isso, pelo menos não vá sozinha. Há coisas nesta casa que nem Vitório sabe. O que você quer dizer? Quero dizer que os segredos do Santarém não morreram com Miguel, e que Isabela
não é a única pessoa que sabe onde estão enterrados os corpos. A caseira se levantou, dirigindo-se para a porta. Esta noite, depois que todos dormirem, me encontre na cozinha. Está na hora de você conhecer alguém que pode ajudá-la. Quem? Elias, o jardineiro. Ele é surdo, mas enxerga melhor que qualquer um nesta propriedade, e ele guardou segredos sobre sua mãe que nem eu conheço. Depois que Dona Conceição saiu, Clara se sentou na cama e tentou organizar os pensamentos. Estava no centro de uma teia de mentiras, vingança e culpa que se estendia por gerações. Vitório era tanto vítima quanto algoz. Isabela era uma ameaça real que não hesitaria em destruir qualquer um que atrapalhasse seus planos. E ela, Clara, era a filha de uma mulher que havia morrido por querer fazer a coisa certa. A tarde caiu com a promessa de tempestade. Nuvens escuras se acumulavam sobre a serra, trazendo consigo ventos que faziam as janelas da casa baterem como tambores de guerra. Clara observou as primeiras gotas de chuva escorrerem pelo vidro e tomou uma decisão. Não fugiria como Isabela esperava. Não se esconderia como Vitório fazia há 20 anos. Descobriria toda a verdade, por mais dolorosa que fosse, e então decidiria o que fazer com ela. Sua mãe havia sido silenciada por tentar expor os crimes da família Santarém. Mas Clara não seria silenciada. Ela terminaria o que Rosalie havia começado, custasse o que custasse. A tempestade que se aproximava parecia um presságio do que estava por vir, e Clara estava pronta para enfrentar qualquer tempestade, por mais devastadora que fosse. A tempestade chegou com fúria, transformando a noite em um espetáculo de raios e trovões, que fazia toda a estrutura da casa grande tremer. Clara esperou até ter certeza de que todos estavam dormindo antes de sair do quarto. Descalça para não fazer barulho no assoalho de madeira. Os corredores estavam mergulhados em uma escuridão que parecia ter vida própria, interrompida apenas pelos clarões dos relâmpagos que entravam pelas janelas. A cozinha ficava na parte mais antiga da casa, um cômodo amplo com fogão a lenha, bancadas de mármore e um aroma permanente de café e especiarias. Dona Conceição estava lá como prometera, acompanhada de um homem pequeno de cabelos grisalhos, que Clara reconheceu como Elias, o jardineiro. Ele não ouve, mas lê lábios perfeitamente, explicou Dona Conceição. E tem uma memória que guarda cada detalhe dos últimos 40 anos nesta propriedade. Elias acenou para Clara com um sorriso gentil, seus olhos inteligentes estudando o rosto dela com uma intensidade que a deixou ligeiramente desconfortável. Ele fez alguns gestos com as mãos, e Dona Conceição traduziu. Ele diz que você é a imagem de Rosalie quando ela tinha sua idade, não apenas fisicamente, mas no jeito de carregar a cabeça, na determinação no olhar. Clara se aproximou, de Elias, falando devagar para que ele pudesse ler seus lábios. Você sabia da minha mãe? O jardineiro assentiu vigorosamente. Depois se dirigiu a um armário antigo no canto da cozinha. Removeu algumas tábuas soltas do fundo e retirou uma caixa de madeira envolvida em tecido oleado. Dentro da caixa havia cartas, fotografias e um caderno com capa de couro gasto. Rosalie pediu para ele guardar isso caso algo acontecesse com ela, explicou Dona Conceição enquanto Elias colocava os itens sobre a mesa. Disse que se um dia a filha dela viesse procurar respostas, ele deveria entregar tudo. Clara pegou o caderno com mãos trêmulas. Na primeira página, a caligrafia delicada de sua mãe. Para Clara, minha filha amada, se você está lendo isso, significa que descobriu a verdade sobre minha morte. E significa que é forte o suficiente para fazer o que eu não consegui terminar. As páginas seguintes continham uma investigação meticulosa sobre os crimes da família Santarém. Rosalie havia documentado não apenas as mortes suspeitas de pequenos proprietários, mas também uma rede de corrupção que se estendia por décadas. Subornos a políticos, juízes comprados, evidências plantadas, testemunhas intimidadas. Mas havia algo mais. Na última entrada do caderno, datada do dia anterior à morte de Rosalie, ela havia descoberto uma conexão que mudava tudo. Miguel Santarém não agiu sozinho, leu Clara em voz alta.
Ele tinha uma sócia, alguém da família, que o ajudava a orquestrar os crimes e depois a encobri-los. Alguém com acesso aos documentos legais, alguém que conhecia as famílias das vítimas intimamente. Clara virou a página e encontrou um nome que a fez gelar. Maria Helena Santarém, a tia de Vitório. A tia Lena, sussurrou Dona Conceição. Ela era advogada da família. Morreu há 15 anos, pouco depois de Vitório assumir a fazenda. Morreu como? Perguntou Clara, embora já suspeitasse da resposta. Elias fez gestos rápidos, e Dona Conceição traduziu com relutância. Ele diz que Maria Helena foi encontrada morta em sua casa em Belo Horizonte. Oficialmente, foi ataque cardíaco, mas ele sempre achou suspeito. Clara continuou lendo. Rosalie havia descoberto que Maria Helena era quem realmente comandava as operações criminosas da família, usando Miguel como fachada, e havia descoberto algo mais perturbador. Maria Helena havia tido uma filha ilegítima, criada longe da família, mas que sabia de todos os segredos. Isabela, murmurou Clara, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Isabela é filha de Maria Helena. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um estrondo de trovão que fez as janelas tremeram. Dona Conceição e Elias trocaram olhares preocupados. Se isso for verdade, disse a caseira, então Isabela não voltou apenas por vingança. Ela voltou porque acredita que a fazenda é sua por direito de herança. E tem os documentos para provar, completou Clara, entendendo finalmente o jogo que Isabela estava jogando. Ela não quer apenas destruir Vitório. Ela quer tomar o lugar dele como herdeira legítima da família. Elias apontou para uma das fotografias na caixa. Era uma imagem antiga em preto e branco de Maria Helena ao lado de um homem que Clara não reconheceu. No verso, uma anotação. Helena e Roberto Vasconcelos, 1985. Vasconcelos, murmurou Clara. O sobrenome de solteira de Isabela. Menina, disse Dona Conceição, sua voz carregada de urgência. Se Isabela é realmente filha de Maria Helena, então ela conhece segredos que nem Vitório imagina, e isso a torna muito mais perigosa do que pensávamos. Foi quando ouviram passos na varanda dos fundos, passos lentos, medidos, de alguém que tentava não ser ouvido. Elias se moveu com uma agilidade surpreendente para suas idades, apagando as velas que iluminavam a cozinha e gesticulando para que todas ficassem em silêncio. A porta dos fundos se abriu devagar, e uma figura encapuzada entrou, balançando a água da chuva. Quando a pessoa baixou o capuz, Clara quase gritou de susto. Era Vitório, encharcado e com uma expressão desesperada no rosto. Clara, ele disse, sua voz rouca de emoção. Graças a Deus você está bem. Isabela saiu da fazenda há 1 hora, e eu fiquei com medo de que ela tivesse feito algo. O que você está fazendo aqui? Clara se afastou instintivamente, ainda ferida pelas revelações do dia anterior. Procurando você. Precisamos conversar. Vitório olhou para Dona Conceição e Elias, notando pela primeira vez a caixa aberta sobre a mesa. O que é isso? A verdade sobre sua família, respondeu Clara, erguendo o caderno de Rosalie. Toda a verdade. Vitório se aproximou, seus olhos se arregalando quando reconheceu a caligrafia de Rosalie. Ela fez uma investigação completa. Mais do que isso, ela descobriu que sua tia Maria Helena era a verdadeira chefe das operações criminosas e descobriu que Maria Helena teve uma filha. Clara o encarou diretamente. Isabela é sua prima, Vitório. Aí ela voltou para reclamar a herança que acredita ser dela por direito. O rosto de Vitório empalideceu. Isso é impossível. Tia Lena nunca teve filhos. Teve sim. Uma filha ilegítima que foi criada longe da família. Clara mostrou a fotografia de Maria Helena com Roberto Vasconcelos. Isabela Vasconcelos, sua prima e filha da verdadeiramente criminosa por trás do Santarém. Vitório se deixou cair em uma cadeira, passando as mãos pelos cabelos molhados. Se isso for verdade, então Isabela tem mais direito à herança do que você imagina, completou Clara. E ela tem os documentos para provar não apenas os crimes da família, mas também sua legitimidade como herdeira.
Não, disse Vitório, levantando-se abruptamente. Não vou deixar ela destruir tudo que tentei construir. Não vou deixar ela usar a morte de Rosalie para conseguir o que quer. E o que você pretende fazer? Perguntou Clara, vendo algo perigoso nos olhos dele. Matá-la como seu pai matou minha mãe? As palavras saíram mais duras do que Clara pretendia, mas Vitório as recebeu como bofetadas. Ele a encarou por longos segundos, dor e determinação se misturando em seu rosto. Vou fazer o que deveria ter feito há 20 anos, disse ele, dirigindo-se para a porta. Vou contar toda a verdade para as autoridades, sobre meu pai, sobre minha tia, sobre tudo. Mesmo que isso signifique perder a fazenda e ir para a prisão. Vitório, espere. Clara se levantou, mas ele já estava saindo. Não posso esperar mais, Clara. Já esperei 20 anos para fazer a coisa certa. E se essa for a única forma de proteger você e honrar a memória de Rosalie, então é isso que vou fazer. Ele desapareceu na tempestade, deixando Clara com o coração disparado e a certeza de que estava prestes a perder o homem que amava para a mesma obsessão por justiça que havia matado sua mãe. Clara não pensou 2 vezes antes de correr atrás de Vitório. A tempestade havia se intensificado, transformando a propriedade em um labirinto de sombras e água. Os raios iluminavam o terreno em flashes estroboscópicos, revelando a silhueta de Vitório correndo em direção à casa principal. Vitório! Gritou ela, mas sua voz se perdeu no rugido do vento e dos trovões. Quando finalmente o alcançou na varanda da frente, ele estava ao telefone, discando para a polícia. Suas mãos tremiam, seja de frio ou de emoção. Clara não sabia dizer. Alô? Delegacia de Três Pontas? Preciso reportar crimes, assassinatos que aconteceram na fazenda Santarém. Clara arrancou o telefone da mão dele. Você enlouqueceu. Se confessar agora, Isabela vai desaparecer e nunca vamos conseguir provar que ela é a verdadeira culpada pelos crimes recentes. Clara, eu não posso mais viver com isso. 20 anos carregando essa culpa. 20 anos fingindo que posso consertar o que foi quebrado. Os olhos de Vitório brilhavam de lágrimas e chuva. Sua mãe morreu por causa da minha covardia. Não vou deixar que a mesma coisa aconteça com você. Então lute. Lute por mim. Lute por nós. Lute pela memória da minha mãe. Clara segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhá-la nos olhos. Confessar agora não vai trazer justiça, Vitório. Vai apenas entregar a vitória para Isabela em uma bandeja de prata. Eles foram interrompidos pelo som de palmas lentas. Isabela emergiu das sombras da varanda, elegante mesmo encharcada pela chuva, como se a tempestade fosse apenas um cenário dramático, preparado especialmente para ela. Que cena tocante, disse ela, seu tom gotejando sarcasmo. O casal de amantes descobriu a verdade e agora quer fazer a coisa certa. Que romântico. Isabela. Vitório se colocou na frente de Clara instintivamente. Nós sabemos quem você realmente é. Ah, sim? E quem eu sou, primo? Querido. Isabela riu, mas havia algo perigoso em seus olhos azuis. Sou a filha bastarda que sua família escondeu por 30 anos? A herdeira legítima dos crimes do Santarém? Ou sou apenas uma mulher ferida que voltou para buscar o que é? Seu por direito. Você é uma assassina, disse Clara saindo de trás de Vitório. Você matou Lorenzo. Lorenzo era fraco. Fraco demais para entender que algumas batalhas precisam ser travadas até o fim. Isabela se aproximou, seus movimentos felinos na penumbra. Mas vocês dois, vocês são diferentes. Vocês têm a mesma obstinação autodestrutiva que Rosalie tinha. Deixe Rosalie fora disso, rosnou Vitório. Por que deveria? Rosalie é o centro de tudo isso. A pobrezinha se apaixonou pelo herdeiro do Santarém, achou que podia mudá-lo, salvá-lo dos pecados da família. Isabela parou a poucos metros deles, o vento chicoteando seus cabelos loiros. Exatamente como Clara está fazendo agora. A diferença é que eu não vou morrer calada, replicou Clara, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. E não vou deixar você destruir o que restou de decente nesta família. Decente? Isabela gargalhou. Querida, não há nada de decente na família Santarém.
Somos todos assassinos, ladrões e mentirosos. A única diferença é que alguns de nós assumem o que são e outros fingem ser santos. Se você quer a fazenda, pode ficar com ela, disse Vitório, pegando Clara de surpresa. Eu abro mão de tudo, mas deixe Clara fora disso. Que generoso da sua parte, primo, mas eu não quero apenas a fazenda. Isabela tirou uma pistola da bolsa, apontando-a casualmente para eles. Eu quero justiça. Justiça para minha mãe que foi assassinada quando tentou se afastar dos negócios da família. Justiça para mim, que fui criada como órfã enquanto vocês viviam na abundância construída com sangue. Clara sentiu o sangue gelar. Sua mãe não morreu de ataque cardíaco. Maria Helena descobriu que Miguel estava planejando matá-la para ficar com toda a herança. Ela tentou fugir, levar os documentos que incriminavam a família, começar uma nova vida longe de tudo isso. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas de raiva. Miguel a encontrou antes que ela conseguisse escapar. Envenenou o café dela e forjou o ataque cardíaco. Você era apenas uma criança, disse Vitório, sua voz carregada de horror. Como pode saber de tudo isso? Porque eu estava lá, primo querido. Uma garotinha de 8 anos escondida no armário, assistindo o próprio tio matar minha mãe. Isabela enxugou as lágrimas com o dorso da mão livre, a arma ainda apontada para eles. Passei os últimos 25 anos planejando minha vingança. Primeiro contra Miguel, que morreu antes de eu poder fazer justiça. Depois contra você, que herdou os crimes da família, como se fossem títulos de nobreza. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Isabela não era apenas uma mulher ambiciosa em busca de riqueza. Era uma criança traumatizada que havia crescido alimentando sede de vingança. E agora tinha o poder de destruir todos eles. O que você quer de nós? Perguntou Clara, tentando ganhar tempo enquanto pensava em uma saída. Quero que vocês sintam a mesma dor que eu senti. Quero que Vitório veja a mulher que ama morrer na frente dele, assim como eu vi minha mãe morrer. Isabela ajustou a mira da arma, e depois quero que ele viva com essa culpa pelo resto da vida. Você não vai conseguir, disse Clara dando um passo à frente, porque eu não sou minha mãe, e não vou morrer sem lutar. Clara não. Vitório tentou segurá-la, mas ela já estava se movendo. O que aconteceu a seguir foi um borrão de movimento e adrenalina. Clara se jogou para o lado no exato momento em que Isabela disparou, o tiro ecoando pela noite tempestuosa. Vitório aproveitou a distração para se lançar sobre Isabela, tentando desarmá-la. Os dois rolaram pelo chão molhado da varanda, lutando pelo controle da arma. Clara se levantou atordoada e viu que Vitório levava desvantagem. Isabela era mais ágil, mais desesperada, alimentada por décadas de raiva acumulada. Foi quando Clara viu o castiçal de bronze na mesa da varanda. Sem hesitar, pegou o objeto e o ergueu sobre a cabeça. Sai de cima dele, gritou ela. Isabela olhou para cima, vendo Clara com o castiçal erguido, e por um segundo sua expressão mudou. Não era mais a mulher fria e calculista que havia aterrorizado todos naquela noite. Era uma criança assustada, perdida em sua própria sede de vingança. Você não entende, disse Isabela, sua voz quebrando. Eles destruíram minha família, destruíram minha vida. Eu não tenho mais nada além dessa vingança. Você tem uma escolha, replicou Clara, sem baixar o castiçal. Pode continuar vivendo no passado, sendo prisioneira da dor que outros causaram, ou pode escolher um futuro diferente. É muito fácil falar isso quando você não perdeu tudo. Eu perdi minha mãe, explodiu Clara. Perdi minha infância, minha família, minha chance de conhecer a mulher que me deu a luz, mas não vou deixar que a dor me transforme em um monstro. Por um momento, o silêncio reinou na varanda, quebrado apenas pelo som da chuva e pelos trovões distantes. Isabela olhava para Clara como se estivesse vendo-a pela primeira vez, reconhecendo nela uma dor que espelhava a sua própria. Foi quando as luzes da delegacia começaram a se aproximar pela estrada de terra. Alguém havia ouvido o tiro e chamado a polícia. Acabou, Isabela, disse Vitório, levantando-se lentamente. Você pode entregar a arma e contar sua versão da história, ou pode resistir e morrer aqui mesmo. A escolha é sua. Isabela olhou para a arma em suas mãos,
depois para as luzes que se aproximavam e finalmente para Clara e Vitório. Por um momento, Clara achou que ela fosse atirar novamente. Mas então, Isabela deixou a pistola cair no chão molhado. Talvez seja mesmo hora de parar de correr, murmurou ela, se entregando finalmente ao peso de 3 décadas de dor e solidão. As luzes vermelhas e azuis da viatura da polícia transformaram a noite tempestuosa em um caleidoscópio surreal. 3 policiais saíram do carro, armas em punho, mas baixaram as armas quando viram Isabela sentada no chão da varanda, com as mãos para o alto, completamente derrotada. "Ela está armada?" gritou o delegado, um homem alto de bigode grisalho, que Clara reconheceu da cidade. "A arma está no chão", respondeu Vitório, chutando a pistola para longe. Ela se entregou. O que se seguiu foi um turbilhão de procedimentos policiais. Isabela foi algemada e colocada na viatura, mas não... Antes de olhar uma última vez para Clara e Vitório, havia algo diferente em seus olhos agora. Não mais a frieza calculista, mas uma estranha mistura de alívio e resignação. "Vocês não sabem o que fizeram", disse ela, enquanto era escoltada. "Libertaram-me de uma prisão que eu mesma construí." Delegado, que se apresentou como o Dr. Mendonça, pediu que todos fossem para dentro para prestar depoimento. A sala de estar da Casa Grande se transformou em um improvisado interrogatório, com Dona Conceição servindo café quente enquanto cada um relatava sua versão dos acontecimentos. Clara contou sobre a descoberta do caderno de sua mãe, sobre os crimes da família Santarém, sobre a verdadeira identidade de Isabela. Vitório confirmou tudo, acrescentando detalhes sobre a confissão de seu pai no leito de morte e sobre a tentativa de Isabela de chantagear a família. "E os documentos que ela disse ter?" perguntou o delegado, fazendo anotações. "Estão no Mendes e Noets, quarto vermelho da ala leste", respondeu Vitório. "Mas, delegado, há algo que preciso confessar." Clara olhou para ele, o coração disparando. Vitório estava prestes a se incriminar, mesmo depois de tudo que haviam descoberto sobre Isabela. "Eu tinha conhecimento parcial sobre as atividades criminosas de meu pai. Quando Rosali Santos começou a investigar a família, eu contribuí, financeiramente, para o que acreditava ser um suborno para fazê-la parar." Vitório olhou diretamente para o delegado. "Eu não sabia que o dinheiro seria usado para contratar um assassino, mas minha participação torna-me cúmplice da morte dela." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva, que começava a diminuir lá fora. O delegado estudou Vitório por longos segundos antes de responder. "Senhor Santarém, pelo que entendi dos depoimentos, o senhor era menor de idade na época e foi enganado por seu pai sobre as verdadeiras intenções do pagamento. Mas eu... O senhor passou os últimos 20 anos tentando reparar os danos causados por sua família, devolveu terras, pagou indenizações, transformou esta propriedade em um exemplo de responsabilidade social." O delegado fechou o caderno de anotações. "Isso será levado em consideração durante a investigação." Foram mais 2 horas de depoimentos e procedimentos antes da polícia ir embora, levando Isabela e prometendo voltar no dia seguinte para uma investigação mais detalhada. Quando finalmente ficaram sozinhos, Clara e Vitório se encontraram na biblioteca, rodeados pelos livros que haviam testemunhado o início de tudo. "Então", disse Clara, apoiando-se na mesa onde dias antes havia encontrado a partitura dedicada, "a Isabela acabou." "Acabou", repetiu Vitório, mas sua voz carregava uma incerteza que ela reconheceu. "Clara, sobre tudo que você descobriu sobre mim, você era um garoto de 19 anos apaixonado e influenciado por um pai manipulador." Clara se virou para encará-lo, vendo-o realmente pela primeira vez sem as lentes da raiva ou da paixão. "Cega. Você não é responsável pelos crimes de sua família, Vitório, e passou os últimos 20 anos provando isso. Mas sua mãe... Minha mãe morreu porque escolheu lutar pela verdade, e se ela estivesse aqui agora, tenho certeza que ficaria orgulhosa de ver que você tomou a mesma decisão." Clara se aproximou dele, tocando gentilmente seu rosto. "Minha mãe não gostaria que eu alimentasse ódio. Ela gostaria que eu escolhesse o amor." Vitório fechou os olhos, apoiando a testa na dela.
Eu não mereço seu perdão. Não é sobre merecer. É sobre escolher. E eu escolho você, Vitório. Escolho nós. Clara sorriu, sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Mas temos que prometer uma coisa, um para o outro. O quê? Nunca mais segredos. Nunca mais mentiras, mesmo que sejam para proteger. Construímos algo novo juntos, baseado na verdade total. Vitório a puxou para seus braços, abraçando-a como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que havia desabado e se reconstruído em uma única noite. Prometo, murmurou ele contra seus cabelos. E Clara, eu te amo. Não porque você me lembra Rosalie, mas porque você é única. Porque você é forte onde eu sou fraco, corajosa onde eu sou covarde. Eu também te amo, respondeu ela, sentindo a verdade dessas palavras ecoarem em cada célula de seu corpo. Amo o homem que você escolheu se tornar, não apesar do seu passado, mas por causa de como você lidou com ele. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados no silêncio da biblioteca, ouvindo a tempestade se acalmar lá fora. Clara sabia que ainda havia muito a ser resolvido. A investigação policial, o futuro da fazenda, os traumas de ambos que precisariam de tempo para cicatrizar. Mas pela primeira vez desde que chegara à fazenda Santarém, ela sentia paz. Havia encontrado as respostas que procurava sobre sua mãe. Havia descoberto que o amor podia sobreviver até mesmo às verdades mais dolorosas. E havia escolhido construir um futuro ao lado do homem que amava, não apesar de seu passado complicado, mas caminhando junto com ele em direção a algo melhor. O que fazemos agora? Perguntou ela, afastando-se para olhá-lo nos olhos. Agora reconstruímos, disse Vitório, sorrindo pela primeira vez em semanas. Reconstruímos a fazenda, reconstruímos nossa história, reconstruímos nossa família. Mas desta vez, fazemos tudo do jeito certo. Nossa família, se você quiser, se você ficar. A vulnerabilidade em sua voz a comoveu profundamente. Clara, sei que é muito cedo para falar isso, mas quero passar o resto da minha vida compensando os erros do passado, e quero fazer isso ao seu lado. Clara sorriu sentindo lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto. Então é melhor você se preparar, porque tenho algumas ideias sobre como usar esta propriedade para honrar a memória da minha mãe. Que tipo de ideias? Que tal transformarmos parte da fazenda em um centro de apoio para famílias de vítimas de violência? Um lugar onde pessoas como nós possam encontrar justiça e recomeçar? Clara viu os olhos de Vitório se iluminarem com a ideia. Podemos chamar de Instituto Rosalie Santos. É perfeito, disse ele, pegando suas mãos. É exatamente o que sua mãe gostaria. Lá fora, a tempestade havia passado completamente, dando lugar a um céu estrelado que se refletia nas poças d'água pelo pátio. Era como se a própria natureza estivesse celebrando o fim de uma era de segredos e o início de algo novo e luminoso. Clara olhou pela janela da biblioteca e imaginou que podia sentir a presença de Rosalie ali, finalmente em paz, sabendo que sua filha havia encontrado não apenas a verdade que procurava, mas também o amor que merecia. O chaveiro de prata em seu bolso não queimava mais. Estava morno, acolhedor, como uma bênção final de uma mãe para uma filha que escolhera o perdão em vez da vingança. A verdade repousa onde o tempo parou, murmurou Clara, lembrando-se da frase gravada no chaveiro. E agora o tempo pode voltar a andar, completou Vitório, selando a promessa com um beijo que sabia a novos começos e a amor eterno. 6 meses depois, a fazenda Santarém havia se transformado em algo que nem Clara nem Vitório poderiam ter imaginado naquela noite tempestuosa. O Instituto Rosalie Santos ocupava a ala leste da propriedade, exatamente onde antes ficava o quarto vermelho de Isabela. A Torre Leste, cenário de tanto sofrimento, havia sido convertida em uma biblioteca especializada em direitos humanos e justiça social. Clara caminhava pelos jardins redesenhados por Elias, que havia se tornado uma espécie de guardião silencioso do Instituto. Flores coloridas substituíam os canteiros sombrios de antes,
e o som de risadas de crianças ecoava pelo pátio onde agora funcionava uma creche para filhos de mulheres em situação de vulnerabilidade. A primeira turma de formandos está pronta, disse Dona Conceição, aproximando-se com uma pasta nas mãos. A caseira havia se tornado a coordenadora administrativa do Instituto, trazendo sua experiência de décadas para ajudar na gestão do projeto. 15 mulheres que conseguiram reconstruir suas vidas, encontrar trabalho, se livrar de relacionamentos abusivos. Clara sorriu, folheando os documentos. Cada história ali representava uma vitória, uma segunda chance, uma vida salva. Minha mãe ficaria orgulhosa, murmurou, tocando o chaveiro de prata que agora usava como colar. E você, está feliz? Perguntou Dona Conceição com o carinho maternal que havia desenvolvido por Clara ao longo dos meses. Mais feliz do que pensei que fosse possível, respondeu Clara honestamente. Era verdade. Os últimos meses haviam sido de muito trabalho, mas também de descobertas maravilhosas. Ela e Vitório haviam construído um relacionamento baseado na transparência total que prometeram naquela noite. Não havia mais segredos entre eles, não. Havia mais sombras do passado para assombrar o presente. O julgamento de Isabela havia acontecido 2 meses antes. Com a ajuda de um bom advogado contratado pelo próprio Vitório, ela conseguira um acordo que a livrou da prisão perpétua. Isabela estava cumprindo pena em regime semiaberto, fazendo terapia e trabalhando em projetos sociais. Clara a visitara, uma vez, e ficara surpresa ao encontrar uma mulher muito diferente daquela que havia aterrorizado a fazenda. Obrigada por não ter me deixado morrer naquela noite, havia dito Isabela durante a visita. Você me deu algo que eu não tinha há décadas, esperança de que é possível recomeçar. Clara ouviu o som de passos conhecidos se aproximando e se virou para ver Vitório caminhando em sua direção. Ele voltava de Belo Horizonte, onde havia passado o dia em reuniões com investidores interessados em apoiar o Instituto. O sorriso no rosto dele dizia tudo o que ela precisava saber sobre o resultado das negociações. Conseguimos o financiamento para expandir o projeto, disse ele, abraçando-a pela cintura. Vamos poder ajudar o dobro de famílias no ano que vem. Sério? Clara se afastou para olhá-lo nos olhos, vendo neles o mesmo entusiasmo que sentia. 3 empresas querem se tornar parceiras permanentes. E tem mais. Vitório sorriu travesso. O governador quer usar nosso modelo como exemplo para outros estados. Podemos ter institutos Rosali Santos por todo o Brasil. Clara sentiu lágrimas de alegria escorrerem pelo rosto. A ideia de que o nome de sua mãe poderia ajudar milhares de pessoas por todo o país era mais do que ela jamais ousara sonhar. Há algo mais que quero te contar, disse Vitório, e Clara percebeu uma mudança em seu tom. Havia nervosismo ali, mas também uma determinação que ela reconhecia. O que é? Em vez de responder, Vitório se ajoelhou ali mesmo, no meio dos jardins floridos de Elias, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Clara levou a mão ao peito, o coração disparando. Clara Santos, você chegou à minha vida como uma tempestade que destruiu tudo que era falso e construiu algo verdadeiro em seu lugar. A voz dele estava emocionada, mas firme. Você me ensinou que é possível carregar o passado sem ser prisioneiro dele, que é possível honrar os mortos vivendo com coragem. Clara olhava para ele através das lágrimas, mal conseguindo acreditar no que estava acontecendo. Você quer se casar comigo? Quer construir uma família comigo? Quer dividir comigo a responsabilidade de fazer deste mundo um lugar melhor? Vitório abriu a caixa, revelando um anel simples mas lindo, com uma pedra que captava a luz do sol da tarde. Sim, sussurrou Clara, depois repetiu mais alto. Sim, sim, eu quero. Vitório se levantou e a beijou como se fosse a primeira vez, como se fosse a última vez, como se cada beijo selasse uma promessa de amor eterno. Ao redor deles, Dona Conceição batia palmas emocionada. Elias sorria de orelha a orelha, e as crianças da creche gritavam de alegria, mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo. Tenho uma condição, disse Clara quando finalmente se separaram. Qualquer uma. Quero que nos casemos aqui, na fazenda,
na varanda onde quase perdemos tudo, onde escolhemos lutar por nós. Clara olhou ao redor, vendo não mais o cenário de tragédias passadas, mas o lugar onde haviam construído algo lindo juntos. Quero que nossa história de amor seja maior que qualquer história de dor que este lugar já abrigou. Perfeito, disse Vitório, girando-a no ar. Vamos transformar esta fazenda no lugar mais feliz do mundo. 3 meses depois, era exatamente isso que a Fazenda Santarém havia se tornado. O casamento de Clara e Vitório foi uma celebração que durou 3 dias, com convidados vindos de todo o país. Mulheres que haviam sido ajudadas pelo Instituto, famílias que haviam recuperado suas terras através do programa de reparação histórica criado por Vitório, crianças que agora tinham um futuro melhor graças ao trabalho que eles desenvolviam juntos. Na noite do casamento, Clara e Vitório subiram à Torre Leste, não mais um lugar de segredos e morte, mas um observatório onde podiam contemplar tudo que haviam construído juntos. As luzes do Instituto brilhavam suavemente na propriedade, como estrelas terrestres que guiavam pessoas, perdidas de volta para casa. — Você sente ela aqui? — perguntou Clara, apoiando-se no peitoril da janela. — Rosalie? — Sim. Às vezes tenho a impressão de que ela está observando, aprovando nossas escolhas. Vitório a abraçou por trás, apoiando o queixo no topo de sua cabeça. Tenho certeza de que ela está. E tenho certeza de que está orgulhosa da mulher incrível que a filha dela se tornou. Nós conseguimos, murmurou Clara, tocando a aliança nova. Conseguimos transformar dor em amor, tragédia em esperança. E é só o começo, disse Vitório, beijando seu pescoço. Temos uma vida inteira pela frente para continuar honrando a memória dela. Clara fechou os olhos e por um momento jurou poder ouvir a voz de Rosalie no vento que soprava pelos cafezais. Minha filha valente, você fez mais do que eu jamais sonhei. Escolheu o amor em vez da vingança, a construção em vez da destruição. Agora viva, seja feliz e saiba que estarei sempre com você. Quando abriu os olhos, Clara viu que Vitório estava olhando para ela com toda a intensidade do amor que dividiam. Eu te amo, senhora Santarém, disse ele, testando o novo sobrenome. E eu te amo, senhor Santarém, respondeu ela, selando a promessa, com um beijo que sabia a eternidade. Lá embaixo, a vida continuava na fazenda que havia se tornado um símbolo de redenção. Crianças brincavam nos jardins, onde antes só havia tristeza. Mulheres encontravam força, onde antes só havia medo. E 2 pessoas que se amavam construíam um futuro onde antes só havia passado. O chaveiro de prata no pescoço de Clara brilhava suavemente à luz da lua cheia. A verdade repousa onde o tempo parou, dizia a inscrição. Mas o tempo não havia parado. Havia se transformado, levando consigo as dores antigas e trazendo em seu lugar a promessa de dias melhores. Clara Santos Santarém havia encontrado muito mais do que as respostas que procurava quando chegara àquela fazenda. Havia encontrado seu lar, seu amor, seu propósito. Havia descoberto que algumas histórias terminam não com vingança, mas com perdão. Não com destruição, mas com reconstrução. Não com lágrimas de dor, mas com lágrimas de alegria. E na torre onde sua mãe havia perdido a vida 20 anos antes, Clara e Vitório planejavam o futuro de seus filhos, sabendo que eles cresceriam